Olá, boa tarde, tudo bom, doutora Valéria? Tudo ótimo. Bom vê-la, agradecendo o convite. Como é que vai? O povo entrando aí. Boa tarde, pessoal, bora lá. Isso. Professora Viviane, eu estava aqui comentando com a turma, antes da sua chegada, sobre o direito previdenciário, que ele se interrelaciona com vários ramos do direito. O tributário e o trabalhista, também família e os demais. Mas hoje aqui na live, a gente vai ficar com o tributário e o trabalhista e o previdenciário, no meio que ele está se relacionando hoje nesse tema com esses dois ramos. De imediato, doutora, eu gostaria que a doutora se apresentasse, porque tem jovens advogados que não conhecem a professora ainda, apesar de que a professora é muito conhecida, tem vários cursos, né, no direito previdenciário, planejamento previdenciário, entre outros. Então, eu gostaria que a doutora fizesse uma apresentação, uma rápida apresentação, e depois eu iniciaria com uma pergunta para a doutora. Claro, vamos lá. Pessoal, boa tarde, prazer. Meu nome é Viviane Mazzotti, e eu dou aula há algum tempinho, principalmente em pós-graduação, para advogados, na grande maioria, querendo entrar no direito previdenciário, e em alguns casos, advogados que trabalham exatamente em outras áreas, como o direito trabalhista, e que precisam saber do previdenciário para que atendam o cliente, para que passem para o cliente a orientação o mais segura e o mais completa possível. A Valéria vai depois bater esse papo comigo aqui, a gente vai conversar um pouquinho dessas interferências de um direito no outro, e cada vez mais vocês vão ver essa interferência, tá? E tenho me dedicado a ajudar também os novos advogados que gostam de entrar na área, com os cursos que agora são praticamente todos online, né, Valéria? Estava voltando para os cursos presenciais e, infelizmente, tivemos que dar uma suspendida nos projetos dos presenciais. Estamos aqui só com os EADs e com as lives, quando os colegas nos dão aqui o prazer da participação. Verdade. Professora, vamos iniciar o debate com uma explicação. O que é GFIP, o que é GPS, obrigação acessória, obrigação principal, o que o direito tributário entraria nessa live de hoje, que é revisão de benefício previdenciário mediante ação trabalhista. O que é isso, doutora? Vamos lá. Basicamente, eu não vou ficar me pegando muito no direito tributário, não, tá? Prefiro focar mais no previdenciário, mas eu acho que o advogado iniciante, principalmente, ele precisa entender é que toda vez que eu faço uma revisão previdenciária, o meu objetivo é aumentar valor de benefício. E o valor do benefício ele não vem do nada, né? Então vamos fazer uma ligação na GFIP, fazer uma ligação nessa parte mais operacional, né, mais obrigacional, pensando nos acessórios e etc. Toda vez que vocês pegarem uma carta de concessão, e uma carta de concessão é algo que em geral, o cliente te leva como um primeiro contato de falar assim, olha, estou aposentado, acho que estou ganhando pouco, está aqui a carta de concessão, se vira para saber se eu tenho direito a alguma revisão ou não. E aí você se depara com aquele monte de números e fala, ok, de onde veio tudo isso, o que são estes números, como é que eu sei se meu cliente tem direito a uma revisão ou não? Gente, aqueles números nada mais são do que o retrato, são os números da contribuição previdenciária. E a contribuição previdenciária, e aí a gente pode começar a falar em tributo, porque a contribuição previdenciária é uma espécie de tributo, tá? Sem entrar muito nas definições, mas ela é um tributo cobrado com o objetivo de proteção social, com o objetivo de seguro, parecido com aquilo que a gente faz quando paga o prêmio num seguro de um automóvel, tá? Só para vocês fazerem um paralelo. Só que aqui a gente está pagando algo que é um tributo com esse objetivo do direito social e do seguro social. Esta contribuição, ela é cobrada sobre o quê? Ela é cobrada sobre a remuneração daquele trabalhador. Então, todo aquele que exerce uma atividade remunerada, perdão, todo aquele que exerce uma atividade remunerada
e que dentro desta atividade vai se enquadrar, por exemplo, lá no artigo 11 da Lei 8.213, ele vai ser um segurado obrigatório. Por ser segurado obrigatório, dependendo da sua categoria, ele tem uma alíquota diferenciada sobre a sua remuneração, que vai ser lá a contribuição dele. O que aparece na carta de concessão? E aí aparece na carta de concessão porque já estava em outro lugar. A primeira dica, portanto, é você precisa pegar o CNIS do teu cliente. O CNIS é aquele relatório fornecido lá pelo INSS, tá? Dentro até dos sites ou do INSS digital para os advogados com convênio, ou pelo próprio segurado através do meu.nss.gov.br. Você vai lá e vai olhar o histórico de pagamento, o histórico de contribuições dele. Todas aquelas informações do CNIS, elas são exatamente a base da contribuição, a base da remuneração. Puxa, Vivi, mas e agora? O que é GFIP, o que é GPS? Quando eu tenho um segurado que presta serviços para uma empresa, a responsabilidade do pagamento, do recolhimento destes valores para o INSS é da empresa. Essa é uma responsabilidade sobre tanto os empregados, né, os seletistas, quanto os contribuintes individuais que prestam serviços para aquela empresa. E aí o que é que acontece? Ora, a empresa vai fazer a retenção em folha, então ela desconta. Quando você pega um recibo de pagamento, quando você pega um olerite, você vai ver lá a base de INSS e vai ver um valor descontado. Aquele valor foi descontado do trabalhador. Ele já não recebeu quando ele presta o serviço, recebe o dinheiro dele, a contraprestação, a remuneração, ele já não recebeu aquele valor. E aí, a empresa tem, por obrigação, transferir este valor para o INSS. Esta transferência é feita, ela é paga através de uma GPS. O GPS é o guia de pagamento. Então, você vai lá, atende, por exemplo, um cliente teu que é um contribuinte individual, que é sócio de uma empresa. Ele recebe prolabore, portanto, ele é um trabalhador naquela empresa, embora ele seja sócio. Ótimo. Você pega lá os documentos dele. Ele, eventualmente, até te trouxe um olerite. Você entra no CNIS e fala, uau, não está aqui. Não está aparecendo no seu relatório. Por quê que não está aparecendo no seu relatório? E o que você pede para ele? Só o olerite? Não, olha, eu quero ver as GFIPs, eu quero ver o relatório que foi gerada a GFIP, a movimentação dessa empresa, e o GPS, mostrando que foi pago aquele valor. Alguns trazem para mim, Valéria, só o GPS, vem só a guia paga. Eu boto o olho naquela guia paga e falo, ok, eu sei que a sua empresa recolheu algum valor para o INSS, mas se eu não tiver o relatório detalhado da GFIP, né, na verdade da parte de informações, que a gente trabalha como GFIP-CFIP, que é aquilo que é transmitido digitalmente para o INSS, e os contadores têm isso e as empresas precisam fornecer isso, é quando eu olho no discriminativo o que gerou aquele valor que está lá no GPS. Porque lá eu posso ter a retenção sobre os trabalhadores da empresa, eu posso ter a retenção sobre o prolabore dos sócios, sobre outros contribuintes individuais, autônomos que estão prestando serviço para essa empresa, e o que é que precisa aparecer nesta GFIP, neste relatório? Precisa aparecer o nome da pessoa, o código de inscrição, né, o NIT, o número de identificação daquele trabalhador, e o valor do salário de contribuição. Opa, Vivi, vamos relacionar isso no direito do trabalho agora? Vamos. Eu posso ter uma GFIP emitida e uma GPS não paga. O que eu tenho aí? Eu tenho uma empresa devedora, mas como a responsabilidade é da empresa em fazer este recolhimento, o segurado não pode ser prejudicado. A própria Lei 8.213 prevê isso, ele não pode ser prejudicado. Ok. E se a empresa não declarou aquele valor, ou declarou um valor a menor do que aquele que ela paga
de fato para aquele trabalhador. Imagine aquela história do caixa 2, né, o famoso por fora. O por fora não está na GFIP. Na verdade, o por fora não está em lugar algum. O por fora talvez seja aquilo que você vai receber como um pleito numa ação trabalhista. Provar este por fora, provar que recebia e que este por fora fazia parte da remuneração. Lembrando, gente, que a gente tem um valor máximo de salário de contribuição. O por fora é aquilo que ele recebe acima do teto. Né? Ou como diz o meu querido amigo Emerson Lemes, que está por aí hoje, o Emerson, eu vi que ele entrou, ele diz o seguinte... Emerson Lemes. O professor Emerson Lemes, ele fala assim, Vivi, você precisa parar de falar que é o teto máximo, o teto já é máximo, e a gente dá muita risada com isso. Emerson, parei, tá vendo? Já estou até fazendo piadinha com isso. Então, nós temos um limite máximo de salário de contribuição e, portanto, isso às vezes o teu cliente vai reclamar contigo, vai falar, olha, mas doutor, eu ganhava 10 mil reais e só está aparecendo 6.101 aqui na minha carta de concessão. Como assim? Não, é assim mesmo, é porque aquilo que foi descontado deste trabalhador também foi descontado só até os 6.101. Valéria, aproveitei, espero ter respondido a tua pergunta específica, mas eu já fiz um contexto. Não, foi excelente. Foi ótimo também ter falado isso, desse limite máximo, né, desse valor. Por quê? Numa ação trabalhista, onde se reconhece verbas de natureza salariais, se recolhe previdência, né? O INSS. E aí, no processo trabalhista, as empresas muitas vezes fazem de forma equivocada, que elas fazem uma GPS com código 2909, que foi o que a professora falou. Fez a obrigação principal, mas não fez a GFIP. Se fez, não juntou no processo. Se fez, ótimo, mas no processo você não vislumbra isso. E aí que dá o problema, porque o INSS, o CNIS, que a professora falou, não foi informado, a GFIP não passou essa informação, então está contando lá como não está devendo. E aí, a professora disse também que do teto máximo, e isso também acontece no X-Trabalho, que eu advogo na trabalhista e no previdenciário. E também acontece o quê? Da pessoa já receber o teto, vamos lá, no teto máximo. Vamos tirar o máximo? Já recebe, e aí está sendo recolhido uma previdência no processo de um contribuinte, de um segurado, de um trabalhador que já recebe o teto máximo. Aí eu gostaria que a professora desse uma explicação em relação a essas coisas que estão acontecendo no processo trabalhista. Que a gente vê isso, é costumeiro a gente ver isso. Empresa pagar a GPS 2909 e não fazer GFIP, que seria outro código. E aí também, professora, nós temos o quê? Cadê as multas que não estão sendo aplicadas nesse processo? Porque se a empresa não fez a emissão de GFIP, qual a responsabilidade dela? E por que ela não está sendo punida? Olha, eu não vou te falar em multa especificamente, tá, Valéria? Eu gosto de olhar um pouquinho mais a fundo na questão do reflexo para o segurado. Eu não vou nem pensar numa multa no sentido de a multa da parte trabalhista, ele não fez a obrigação dela. Vamos pensar no reflexo para o segurado disso. O que você colocou tem dois aspectos, tá? O primeiro aspecto é que, sobre esta remuneração, a empresa também, se não estiver no Simples, em alguns casos do Simples Nacional, ela também paga, tá? Não é em todos, mas vamos colocar assim, ela está no Simples, e aí ela não precisa pagar aquela taxa, né? Aquela parte dela de contribuição previdenciária de 20% sobre a remuneração. Porque vamos lá, a partir do momento em que eu entro com uma ação trabalhista e eu tenho como resultado, vamos pensar que eu estou falando em horas extras, tá? Então eu tenho lá reconhecimento de horas extras, mas esse trabalhador ele já recebia o valor máximo e essas horas extras vão além deste valor máximo. Então vamos colocar esse cenário, tá? O trabalhador não deveria ter retenção nesta diferença.
Por quê? Porque já foi retido e já foi pago para a Previdência a parte dele. Então, imagino que esta retenção não deveria acontecer. Se ela está acontecendo, estão tirando lá os 11%, se você... E aí eu acho que cabe, talvez, ao advogado entrar com isso de uma maneira mais contundente dentro do próprio processo trabalhista. Falar, peraí, aqui já foi recolhido porque ele já ganhou nesse tempo todo, talvez incluir até nos pedidos, tá, Valéria, na hora de conduzir essa questão. E aí, o que a Previdência estará recolhendo, né, o que ela deveria estar recebendo, é a parcela dos 20% sobre essa diferença. Por quê? Porque eu provo que a remuneração do trabalhador era maior, e é a Previdência que se beneficia com esta diferença no sentido da contribuição previdenciária. Ora, se o trabalhador foi descontado também, né, então se a empresa, na hora de fazer esse recolhimento, diminuiu a parcela que pagou para esse trabalhador no trabalhista, isso, ou seja, reteve, aí a gente está falando o quê? Num pedido de restituição. O ideal é o que? O ideal é não deixar descontar. Por isso que eu te falei, eu acho que é importante que o advogado trabalhista entenda bem destas verbas, entenda bem desta questão, porque acho que é ele que vai colocar no processo os detalhes para evitar essa bitributação a maior. Tributou a mais do que o valor máximo, restituição é o caminho. Correto. Tá? Minha impressão em cima disso. Quando você fala em multa, aí eu já estou pensando no seguinte, olha, a empresa não fez este recolhimento corretamente, jogou um código único na GPS, simplesmente para se livrar daquele trabalho, e não fez os reflexos disso lá no CNIS. Uma primeira saída é pegar a íntegra desse processo trabalhista, e precisa ser a íntegra. Então é importante, olha, eu estou lá com o processo, você vai tirar cópia dele todo, com todas as provas, com tudo que você juntou, e através disso pedir uma retificação de CNIS lá no INSS. Você já junta esse processo todo para pedir uma retificação. Vamos imaginar que isso não aconteceu, a empresa não cumpriu, eu começo a enxergar aí, eventualmente, uma ação de dano moral, dependendo do tamanho desta diferença. Por quê? O INSS ele não vai aceitar de plano a ação trabalhista e falar, que bonitinho, você ganhou uma ação trabalhista, está aqui os valores, já vou corrigir o teu CNIS. Muitas vezes, eles contestam aquela ação trabalhista, aquilo que foi juntado de provas. Se eu não tenho prova documental, corre o risco de ter que entrar no judiciário contra a Previdência, ou seja, num processo em paralelo ainda, para ver reconhecido aquilo que durante um bom tempo já tramitou no trabalhista. Correto. Mas aí a gente entra em outra questão, né? Porque, vejamos, concordo, o advogado tem que fazer a inicial mostrando já isso. E também tem a fase de execução, que você pode também levantar isso, dizer que a execução não está feita de forma correta e pedir que a empresa junte, que a empresa refaça. Tem tudo isso na fase de execução, tem essa possibilidade. Agora, tempo, professora, por quê? Uma ação de danos morais tem prescrição. Uma ação de revisão de benefício tem a decadência. Como funcionaria isso? Vamos lá. Decadência. Vamos começar por decadência. Vocês vão olhar lá o artigo 103 da Lei 8.213 de 91, que é a Lei de Benefícios da Previdência. Esse 103 ele foi mudado recentemente de uma forma a ampliar as coisas. Então, é um artigo que o INSS tentou, na mudança, colocar todas as opções possíveis de revisão dentro dele. Então, se vocês olharem lá as duas versões, né, do artigo, ele foi ultra reformado para conter praticamente todas as opções de se mexer num processo. E aí, essa decadência é de 10 anos, diferente do que o cliente chega no teu escritório dizendo assim, olha, a cartinha estava dizendo que depois de 10 anos eu podia fazer a revisão do meu benefício. Vamos fazer? Na verdade, a cartinha diz que ele tem até
até 10 anos para fazer a revisão do benefício previdenciário, e esses 10 anos eles são contados não da data de início do benefício. Por quê? Fácil, olha, vamos imaginar, a gente deu entrada num benefício em agosto de 2019 e ele está sendo concedido agora, praticamente um ano depois. Se eu uso a data de início do benefício como data de início da contagem destes 10 anos, o que acontece? Perdi quase um ano desse prazo decadencial. Mas o segurado só está recebendo, de fato, o dinheiro agora, ou seja, você só tem a consciência se existia uma revisão, se existia um problema nesta concessão, a partir do momento em que foi concedido e em que ele começou a receber. Então, o próprio artigo 103, ele coloca que começa o início desta contagem, né? Começa o início desta contagem lá no primeiro recebimento. Correu uma pergunta aqui, eu não consegui. Poxa, doutora, eu distribuí uma ação declaratória de vínculo na trabalhista, porém só tenho as 3 testemunhas. E incluí no polo passivo a INSS. Cláudia, olha só, o fato de só ter prova testemunhal na trabalhista, quando você vai ver a parte de previdência, tanto na parte do processo administrativo previdenciário, quanto na jurisprudência federal, tá, nas varas previdenciárias, eu tenho visto muitas decisões que pedem, sim, pelo menos um início de prova material. Verdade. Tá? Muitas vezes, o processo trabalhista ele é considerado o início de prova material, mas para isso, o processo trabalhista também precisaria ter alguma coisa documental. Quando você lida só com testemunhas, é muito complexo dizer isso, né? E às vezes a maneira como a gente diz parece que se concorda com a coisa. Mas a Previdência, ela vai presumir fraude. Ela vai presumir uma tentativa de o segurado está tentando se beneficiar, por exemplo, num acordo. O que eles enxergam? Olha, para fazer uma revisão previdenciária ou para reconhecer um vínculo, o camarada vai lá, pega um amigo, diz que trabalhou na empresa dele, não tem nada de papel, ele junta umas testemunhas, entram num acordo, ou entra naquela polêmica, aquele mito que eu acho, a justiça trabalhista ela só dá ganho para o empregado, né? É só o reclamante que ganha. Então, o que é a Previdência? E a Previdência já tomou muita fraude na vida. Então, quando eles tentam coibir estas fraudes, eles acabam prejudicando aquele que de fato é hipossuficiente, que de fato trabalhou sem um registro e que não tem prova. Nós sabemos muito bem que na maioria das vezes não fica rastro nessas coisas, né? Muitos recebem esse salário em espécie. Agora é um pouco diferente, as coisas são mais digitais, né? A gente depende mais, né? A gente depende mais de banco, de depósitos, transferências, se usa menos o dinheiro em espécie. Mas ainda assim eu vejo uma ausência às vezes de documento, de prova. Eu atuo menos no trabalhista, mas a Valéria pode, eu acho que, corroborar essa questão. Verdade. Porque, na verdade, precisa mesmo a jurisprudência pacífica, tem que ter o início de prova material. Só com testemunha fica um processo já complicado. Ainda que se chame o INSS na lide. Ainda que, né, a gente acredita que todos ali estejam com a palavra, com a verdade, com a honestidade. Mas a jurisprudência pacífica é necessário início de prova material. Porque a prova, quando ela entra só na questão testemunhal, a verdade é que a gente não tem como atestar a boa-fé das pessoas, infelizmente. Sim, né? Verdade. Essa é uma prova que precisa, sim, ser mais concreta. E aí, para o livre convencimento do juiz, ele também, para ter a segurança dele, ele fala, não, mas eu preciso pelo menos de um indício de prova, e esse indício de prova ele costuma ser algum documento. Essa é uma dificuldade grande, e nessas horas, Valéria, que eu acho que tanto o direito previdenciário, tanto o advogado previdenciarista quanto o trabalhista, eles têm nas mãos um papel de orientação muito grande.
aquela história do preventivo, muito mais do que do contencioso. Eu costumo dizer assim, professora, a gente tem uma responsabilidade com o cliente de informar e de perguntar também se o cliente quer as cópias, porque muitas vezes a gente está falando aqui de documentos e no processo trabalhista existe uma lei que depois que o processo vai para o arquivo definitivo, ele fica 5 anos. Depois ele faz puf! Depois ele desaparece, ele é incinerado. Gente, some todas as provas que o direito previdenciário poderia usar, que o advogado poderia majorar o benefício dele. Chama ali carência, PPPs, carteira, vínculo, início de prova material que foi feito na ação trabalhista, que tem lá tudo certinho, e desaparece. E aí o cliente fala, mas ninguém me falou que eu tinha que guardar. E realmente... Não, e às vezes a gente fala, tá? E às vezes a gente fala. E às vezes a gente fala. E aí é uma dica, tá, gente? Hoje não basta só falar, tá bom, gente? Isso. Hoje em dia, você faz um termo de devolução de documentos, um termo meio como uma prestação de contas, tá? É um relatório de final de processo. Você fala, olha, eu estou te devolvendo os documentos que serviram de base aqui para o seu processo, é para guardar, viu? E no previdenciário também, gente, previdenciário também é para guardar. Também, eu não sei se vocês viram, no previdenciário, gente, saiu uma portaria, eu não vou lembrar o número agora, tem tanta novidade, gente, no previdenciário. Muitas portarias. Isso, que eu tô ficando zonza já, mas saiu uma estes dias, eu não tô com o número, porque em janeiro, o TCU, Tribunal de Contas da União, ele detectou que muitos dos benefícios que estão sendo pagos pela Previdência estão sendo pagos para pessoas cujos cadastros de documentos estão incompletos, tá? Gente, a gente tem processo muito antigo, foi concedido há muito tempo. Vocês já tentaram transplantar as suas coisas? Tem alguns antigos me assistindo, talvez aí, aqueles que tinham disquete, pode ser o disquete menorzinho, pode ser o disquete de pequenininho, tá? Não precisa ser aquele grande de 5 1/4. Mas se tentaram mudar de computador de um para o outro, tirar de um pendrive, aí quando você vê o teu pendrive, metade dos dados desapareceram. Quando a Previdência muda as coisas de lugar também, de tecnologia, muito às vezes se perde. Então, por que esse cadastro está incompleto? Gente, provavelmente porque naquele momento tais informações como detalhes da cor do formulário entregue ou do documento do cliente não eram pedidos. E aí no cadastro novo isso não aparece. O que eles criaram, portanto, Valério? Olha que louco isso. Eles vão chamar todos os clientes que têm cadastro, todos os segurados com cadastro incompleto, para trazer a documentação, para ser revista. É só um complemento cadastral, tá? Mas eu já vi uma dessas solicitações e eles estão pedindo do segurado todos os carnês de contribuição. A GPS antiga, hoje a gente tem uma guia de pagamento, que é uma folhinha. Antes isso tinha uma carinha de talão de cheque, eram carnês antigos. De um período que não está no CNIS e que, durante a concessão daquele benefício, foi apresentado e, por isso, considerado. E agora eles querem os originais. O cliente falou assim, mas doutora, a última vez que eu mudei de casa, isso ficou no meio da mudança. Não tenho ideia de onde esteja isso. O outro se separou e aí diz que largou todos os documentos dele, as caixas no sótão da casa, ficou com a ex-mulher. Um me contou que a ex-mulher botou fogo, né? Falou assim, ela queimou tudo que era meu, doutora. Tem isso também. Tem as enchentes também, que pode correr também, né? Sim. É que aí, quando eu tenho uma enchente, que eu consigo provar, porque enchente a gente ainda consegue provar, né? Verdade. Aí eu entro e falo assim, pera um pouquinho, eu tive um evento aqui, que é um evento fortuito, que isso é uma questão de força maior e é por isso que eu não tenho esse documento. Isso costuma flexibilizar a necessidade de documentação. Mas como é que eu vou provar que a ex-mulher do homem botou fogo na casa ou nos documentos dele?
se ele não fez um BO na época. E é claro que ele não fez. Claro, O que eu costumo fazer? Eu, geralmente, como eu faço trabalhista previdenciário, eu chamo o cliente, porque eu faço prestação de conta, igual a doutora falou, e falo, ó, seu processo previdenciário, seu processo trabalhista concluiu, está terminado, o senhor almeja cópia, quer cópia do processo todo, integral? Te dou cópia dele integral. Se ele falar para mim, não, doutor, eu não quero, não ligo para isso, não estou preocupado com isso, ok, mas assina aqui o termo que o senhor foi avisado. Por que isso, professora? Temos a responsabilidade civil do advogado. Sim. Prestação de conta tem que se fazer. Se eu não tenho como provar que fiz, então, por isso, eu sempre deixo registrado. Aí lógico, eu vou escanear esse documento, vou guardar numa pasta no computador, também vou guardar numa pasta física, porque documentos assinados pelo cliente também eu guardo na pasta física, não jogo fora. Porque tem gente que fala assim, Valéria, ele já assinou, eu já coloquei no computador, rasguei. Não, eu também guardo o assinado. Porque se você perder o teu registro digital. Também tem isso. Então, eu sempre faço isso. Então, professora, aí a ação de revisão mediante ação trabalhista, ela sempre majora o benefício ou tem caso que tem que fazer cálculo e analisar todos os casos tem que fazer cálculo. Valéria, é assim, eu acho independente de eu estar acrescentando valores, tá? A Previdência é um lugar em que 2 mais 2 não dá 4. A conta matemática da Previdência, é óbvio, gente, matemática é muito certinha, tá? Quando a gente fala 2 mais 2 não dá 4, é porque às vezes você olha para aquilo com uma determinada lógica, por exemplo, se eu acrescentar tempo de contribuição, eu efetivamente vou majorar o benefício. Isso. E não é bem assim. Eu tenho uma situação específica de um cliente que, quando ele veio ao escritório, ele reclamava que um período de 6 meses não tinha sido considerado pelo INSS. Só 6 meses? Puxa, é pouquinho, né? Mas aqueles 6 meses, eles, na contagem de tempo de contribuição dele, na época era uma aposentadoria por idade, esses 6 meses juntaria com outro período picado que ele tinha e fariam 12 meses completos e aumentaria 1%. 1% numa revisional, 1% de alíquota. Só que eu fiz a simulação. Eu falei, vamos ver então, estes 6 salários de contribuição que ficaram de fora, se eu juntar no processo, o que é que eles fazem? E aí, naquela conta específica, por isso que eu falo, tudo tem que ser feito conta, porque cada caso é um caso nessa situação. Naquela conta específica, nós estávamos ainda trabalhando com um período em que a média era a média dos 36 últimos salários de contribuição. Então, quando eu jogava aqueles 6, eu tirava outros 6 que haviam sido considerados e que eram maiores. E que eu não tinha como dizer, não, eu vou ficar com aqueles. Por quê? Porque eu pegava 36 salários dentro de 4 anos, tá? Então, esses 6, eles estavam mais próximos da data da aposentadoria, da data de início. E aí ele tiraria 6 grandes da conta. Falei, esquece, nós não vamos entrar com essa revisão. Correto. E dei por escrito para o cliente. Falei, olha, se você for lá sozinho, vai diminuir, eu não tenho responsabilidade, eu estou te avisando antes. Para não ir fazer a revisão. Veja, parece ilógico, às vezes, você falar se aumentar o valor, eu acrescento este período e aumento o valor. Isso tudo é uma questão para se fazer simulações antes, tá, gente? Faz parte da nossa responsabilidade, enquanto advogados, fazer estas simulações. Verdade. Professora, em termos dos acordos, porque a sentença trabalhista, tranquila, ela vai ser liquidada, vai estar lá a contribuição previdenciária, que vai ser recolhida. Lógico, o advogado vai ter que conferir, porque eu já peguei um caso no meu escritório que a empresa depositou a contribuição a menor. Então, se o advogado não está atento a isso, juntou GPS, juntou GFII, tá ótimo. Não, gente, observa, confere o cálculo, igual a professora falou, vê também a GPS que ele juntou, se ele pagou mesmo a contribuição integral. Porque eu tive um caso desse. O empresário, a empresa lá, fez pagamento certinho de GPS, GFIP, tudo certinho. Quando eu peguei a GFIP e a GPS para ver, eu falei, gente, está menor.
Então, eu tive que informar isso para o juiz e eles teve que retificar e fazer outra GPS. Então, eles têm que ficar atentos. Agora, quando o advogado trabalhista está para fazer um acordo, o que a doutora aconselha? Como funciona o acordo? Como funciona? Porque a doutora falou que a GFIP é tipo um extrato, né, que vai estar tudo lá registrado. E no acordo trabalhista? Então, eu acho que o acordo trabalhista... Então, mas aí que tá, o acordo trabalhista é aquela história do acordo, ou seja, em geral, no acordo, o que eu vejo, o advogado acaba aceitando só verba indenizatória, né? Eles fecham o acordo exatamente nisso, para que a empresa não precise ter a despesa dos 20% sobre remuneração, de verba salarial e etc. Eles faziam, então vamos entrar no acordo, vira tudo verba indenizatória. É bacana no sentido de que, olha, o cliente vai receber mais rápido, você não precisa obrigar. Mas pode ser extremamente prejudicial exatamente por conta do reconhecimento destas verbas, que é o que faria um reflexo na aposentadoria dele. Eu vejo uma preocupação muito grande em garantir, às vezes, o valor daquele acordo, daquela ação trabalhista. Então, a gente recebe logo, o cliente está precisando de dinheiro, então ele pega esse dinheiro imediatamente. Isso. E não tem nem a noção do quanto isso vai dar de diferença lá na frente. Agora, como é que eu vou fazer um acordo em que ele reconheça as verbas salariais, por exemplo, e a empresa não pague os 20%? Não tem como. O que eu percebo é que dificilmente a empresa vai entrar em acordo nesses momentos. Não sei se você está pensando como empresária, né? Vamos pensar como advogado do outro lado, do reclamar. Do outro lado, Porque o advogado, o lado oposto do cliente, ele quer mesmo fazer o acordo, não reconhecer as verbas e ainda fala, não, só fecha o acordo se não reconhecer as parcelas de natureza salariais. Vamos colocar tudo indenizatória. E aí a gente tem, às vezes, né, tem juízes que não homologam porque conhecem o direito previdenciário e sabe o que vai resultar no futuro. E a gente tem também que mostrar ao cliente, eu acho que o advogado também tem que mostrar ao cliente a lisura. Olha só, o senhor vai aceitar esse acordo? Nós estamos falando em verbas de natureza indenizatória somente. Então, não me venha no futuro, porque ouviu de outro advogado, dizer que não foi informado. As parcelas vão ser indenizatórias. No futuro, você não tem acréscimo, um possível acréscimo, né? Porque nem sempre tem, como a professora falou. Tem que fazer o cálculo. Tem que fazer o cálculo. Não vai ter essa pergunta no futuro. A doutora não me informou e agora meu benefício está menor porque a doutora não me informou. Não, quer fazer? Então não fala a verdade. Esse acordo vai ser de natureza indenizatória, não tem contribuições previdenciárias, aí sim. E tem juiz também que tem conhecimento previdenciário e acaba porque o juiz, na emenda lá atrás, já tem mais de 10 anos, né? Foi a emenda 45, 2000, né? Que ele passou a ser o quê? Responsável pela execução previdenciária. Então, ele tem conhecimento, muitas vezes ele fala, não vou homologar por causa do prejuízo que vai dar para o segurado. Mas nem sempre, no dia a dia, a gente vê isso acontecendo. A gente vê que tem pessoas que fazem acordo e deixam aí a previdência pelo imediatismo. Ou seja, eu vou fazer um acordo hoje, vou pegar esse valor, 20, 30 mil, vou colocar no bolso e tá ótimo para mim. Só que tem aí o futuro. E dentro também da responsabilidade civil, é importante, cada vez mais, você vai fazer um acordo, explica para o teu cliente em detalhe, e aí ele vai assinar embaixo, ele vai falar, não, eu estou autorizando, eu quero que faça o acordo. É isso que faz com que nós sejamos uma advocacia de mais segurança, de mais responsabilidade, nos tira os riscos, né, essa encrenca eventual no futuro. E olha, a encrenca é visível, tá, gente? Ó, o nosso cliente, passados 24 meses, o que dirá 5, 6 anos, ele esquece, às vezes, o seu nome. Não tenha dúvida, ele vai esquecer, tá? Eu esqueci o que eu comi anteontem, então, esquecer o nome do advogado, já foi, saiu da memória. E aí, vamos imaginar que ele encontre com um colega nosso que não nos conhece, o colega olha aquele cenário
e diz para ele, mas que advogado irresponsável esse seu lá no trabalhista. Você tinha que processar esse advogado. Gente, talvez ele venha mesmo em cima de você. É por isso que a gente dá esse conselho de ter uma advocacia segura, uma advocacia onde você tem a assinatura do cliente, a anuência dele para um acordo, para abrir mão de alguma coisa. Não basta você ter os poderes na procuração, tá? O segurado, na maioria das vezes, o cliente, na maioria das vezes, não entende muito bem que poderes ele está te dando, a extensão disso. Então, eu acho que esse é um conselho, Valério, dos mais importantes, principalmente se você no teu perfil tem jovens advogados, gente, segura aquela ansiedade, registra tudo, tá? Registra tudo. Como dizem nos meus sócios, pensou, marca, anota. Verdade. Porque essa é a grande preocupação. E também, eu acho que a gente tem a função social, sabe, professora? De informar mesmo, prestar informações mesmo. Sim. E muitas vezes, relatar mesmo para o cliente, porque eu questiono o seguinte, para quem tá bom o acordo? Qual das partes tá bom o acordo? Porque eu não sei. Às vezes eu já peguei acordos aí de processos, analisando, que eu faço um estudo sobre isso, estou sempre vendo, né? Então, eu falo assim, para quem foi bom o acordo, gente? Não vamos entrar na seara, mas temos que pensar nisso também. Então, mas vamos pensar no imediatismo, quem é que tinha a urgência de pegar o acordo, né? Isso. E aí, alertar o cliente do seguinte, o imediatismo, às vezes, não é o melhor. Porque, às vezes, a gente tem clientes aí, professora, que já vai para a audiência, que a gente já vislumbra aí uma aposentadoria por invalidez. Sim. Aí a pessoa faz um acordo desse, verba indenizatória, não conta lá. Você sabe que essa pessoa não vai nem conseguir emprego, vai ficar desempregada um bom tempo. E aí, gente, também? Como vai colocar? Deixa eu fazer um alerta só. Neste exato momento, vislumbrar uma aposentadoria por invalidez não é bom, tá, gente? Vislumbrem só o auxílio-doença. Pensa aí. Sim. Invalidez não. Meu cliente tá bonzinho. Meu cliente vai se recuperar. Tenha fé, tá? Tenha fé. Porque... Verdade. Porque a emenda, né? A emenda constitucional 103. Isso, né? Porque a gente está no meio de uma alteração em que, resumindo, tá? Camarada ganha um auxílio por incapacidade temporária, antigo auxílio-doença. Deixa ele aí. E aí, deixa ele aí. São 91% da média dos salários, tá? Se o perito falar assim, não, mas ele já tem direito a uma incapacidade permanente, vamos aposentá-lo. Não, doutor, eu acho que ele ainda pode melhorar. Segura no auxílio-doença mais um pouquinho, tá? Porque se esse segurado tiver menos do que 20 anos de tempo de contribuição, ele vai ganhar só 60% no coeficiente, na alíquota. Vai cair, gente, de 91% para 60%. Ele vai querer bater em você. Ele não vai te recomendar para mais ninguém. Ele não vai te recomendar para mais ninguém. Então, assim, cuidado essa história do tô vislumbrando uma aposentadoria por incapacidade permanente. Deus me livre. Hoje, não. Olha, pede reabilitação, pede um curso universitário, tá? Mas cuidado! Verdade. A Dani está falando assim que o princípio da fungibilidade vai ser aplicado mais do que nunca. Gente, cuidado! Cuidado o que é esse princípio? Olha só, o que é esse princípio da fungibilidade? A gente tem isso num tema judicial em discussão, tá? Mas nós temos isso agora no decreto 10.410 de uma forma mais expressa, uma previsão mais expressa. Preparem-se, tá? Neide, querida, beijo, que bom te ver por aqui. Concordo, não é só a emenda constitucional da maldade, tá? Nós estamos também entrando na 10.410 da maldade. Tem umas coisinhas aí que respira fundo pra gente ir em diante, tá? Então, ó, cuidado com isso, gente. Valéria, não sei, a gente tem 1 hora provavelmente de live, né? Nós temos 6 minutos para finalizar.
Eu quero falar de duas coisas importantes. Fica com a palavra e finaliza. Eu acho assim que essa live está super legal, estou curtindo muito, rendeu, acho que deu assuntos muito bacanas. Verdade. Então vamos colocar duas coisas super importantes, tá, gente? Precisa de requerimento administrativo, precisa de prévio requerimento administrativo numa revisão? Em geral, não. Tá? Em geral, vamos lá, em geral. Por quê? Porque se eu juntei provas no meu processo administrativo previdenciário na hora do requerimento, o INSS analisou, concedeu de uma forma que não é aquilo que eu tinha direito. Desconsiderou um período de trabalho, mas dentro das provas que estavam lá, tá? Preciso de prévio requerimento administrativo desta revisão? Não, gente, porque eu já tenho tudo que eu precisava lá. O momento em que ele considerou algo de forma diferente, as provas estão pré-constituídas naquele processo administrativo, tá? Eu não preciso esgotar a via administrativa quando eu entro lá, preciso do prévio requerimento num processo de concessão, mas na revisão, não. Aí vem o a não ser que. Então, prestem atenção do a não ser que. A não ser que esta revisão seja baseada em prova nova, documento que não estava lá no meu processo administrativo de requerimento original. E aí, lembra do princípio da ampla defesa do contraditório, gente? Tem 2 Vs. É para as duas partes. E aí, se eu vou pedir alguma coisa, juntando uma prova nova, se a minha revisão, por exemplo, é baseada num processo trabalhista, certo? É esse o tema. Se ela é baseada num processo trabalhista, o que é que acontece? Eu preciso do prévio requerimento administrativo. Eu posso não esperar ele terminar, porque eu, de fato, não preciso esgotar a via administrativa. Mas eu preciso dar a oportunidade da ampla defesa do contraditório. Eu preciso oportunizar que o INSS veja isso. Então, esse é o primeiro... Acho que essa é a primeira grande dica dentro dos minutos que faltavam aqui, tá? Isso, perfeita. Então, e a segunda é... Puxa vida, Vivi, 10 anos só? Só 10 anos de decadência? Quanto tempo leva um trabalhista? O que eu faço, então, se eu estou com um trabalhista? A gente tem 2 situações. Junta as provas que você está juntando no trabalhista num pedido de revisão administrativa e usa essas mesmas provas num primeiro pedido, porque, de certa forma, você está segurando a data, né? Eu estou segurando, eu já pedi a revisão. Se não for suficiente, aí, e eu vou, nesses minutinhos, falar assim, galera, olha a jurisprudência, tá? Porque a jurisprudência também é, pelo que eu tenho visto, pacífica, de que o processo trabalhista, ele acaba suspendendo este prazo da decadência. Ele segura o prazo decadencial. Por quê? Porque se você precisou entrar com uma trabalhista para reconhecer determinadas verbas, determinados vínculos que fazem falta no teu direito previdenciário, também não é uma culpa sua, é uma culpa de terceiros. Então vocês vão achar vários julgados neste sentido. Mas, acho que essa talvez seja a dica final, tá? Para a gente fechar. Se você achar jurisprudência de alguma coisa, é porque o INSS administrativamente negou, alegando isso. Portanto, quando eu entro com uma pesquisa dessa de jurisprudência e eu localizo uma jurisprudência falando de o processo trabalhista suspendeu a decadência, é porque fatalmente o INSS não quis dar a revisão, alegando exatamente a decadência do direito. Gente, espero que tenha ajudado muito. Excelente. Obrigada, professora. Obrigada a vocês também por estar aqui com a gente. Mais uma vez, obrigada por ter aceitado o convite. Valéria, obrigada pelo convite, pela confiança. Estudem bastante, gente.
Tchau.